parte a série André Luiz com o livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 17, no limiar das cavernas. E para começar, como o próprio nome diz, o que seria limiar? O primeiro estágio, lugar que dá acesso ao interior. E nesse caso, antes deles se aprofundarem ou descerem no que havia de pior desses abismos, que eram as chamadas cavernas. Bom, André, para entender o que acontecia nessas cavernas, ele fez um breve curso em um hospital psiquiátrico na Terra, onde pôde assistir a alguns casos de pessoas encarnadas que abusaram de seus talentos, como vimos no capítulo 16, em Alienados Mentais. Isso também a gente viu na primeira parte, né? Agora, neste capítulo, ele está vendo futuros reencarnantes desde hospitais, ou seja, via o que acontecia aqui e via o que aconteceu lá, o que acontece lá. E como já vimos também, André está sempre sendo preparado para algo a mais, lá na frente. E desde o capítulo 2 que já se falava, recomendava que ele fosse visitar as cavernas, né? Até mesmo para lá na frente, para um outro estudo sobre o avô. Eles estão em uma região que já de início André se mostra descontente, com a maneira como fazem enxergar seu próprio grau de evolução. Mas Cipriana, com todo o seu conhecimento e amor, que já conhecemos, e agora na posição de chefia, e ali, naquele local, acima de Calderaro, comunica a André que não poderá ir a todo local, que ele não tem preparo suficiente para ir a fundo nessas cavernas. Logo André se espanta, né? Deve ter pensado, tudo bem, em nosso lar ele entendeu sobre limpar e encher de novo o vaso. Mas aqui estou escrevendo até livros e fomos enviados por Eusébio, mas Cipriano sabia o que fazia. Em certos lugares ele poderia se perturbar. Ali ele observa que a primeira lição dessa caminhada era com ele mesmo, a aceitação. Ele poderia ser grande para escrever livros, mas para aqueles trabalhos não. E eles seguem nas zonas sombrias. Ali André constata, mais uma vez, porque ele já sabia, que o baixo umbral, as trevas, o abismo, não tem luminosidade o dia inteiro. Ou seja, quanto mais se desce, os espíritos vivem como em antigos tempos rústicos, onde a iluminação era a base de tochas. E quanto mais fundo, mais espíritos endurecidos são, criminosos sem amor. E quanto mais se sobe, que ele havia verificado, mais luz em todos os sentidos das boas energias. Mas isto só constatou, né, que ele já via em outros estudos. Ele constata também que muitos espíritos daquele abismo os viam, mas que aqueles estavam tão presos às suas próprias energias negativas que eles nem ligavam. E também verificava que mesmo aqueles criminosos são socorridos com todo o amparo fraternal por irmãos abnegados quando há receptividade, tem que querer, por parte desses espíritos, pois uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. É uma frase linda, né? Essa é da caridade, né? E André se surpreende com as contrariedades que havia visto anteriormente em outros locais. Em nosso lar, não era recomendada a volitação, só em algumas circunstâncias, para não humilhar quem não havia desenvolvido essa faculdade. E ali, um bando desses seres voavam a poucos metros e perto deles. Então André queria saber por que eles podiam voar, por que a poucos metros do solo e por que tão próximo a eles. Vamos lá, volitar
É a capacidade que tem o espírito sob certas condições, de acordo com o seu grau evolutivo intelectual, de poder transportar-se e elevar-se do solo e deslocar-se numa espécie de voo. Sob essas circunstâncias, o espírito se transporta para onde quiser ou lhe for determinado, como em nosso lar, sob a ação e impulso da própria inteligência. Em um site bem conhecido, um pequeno texto sobre o que é volitação, eu encontrei uma frase dizendo que só poderiam volitar aqueles espíritos que fossem desenvolvidos moralmente. Falei, eita, contradição aqui com o livro, né? Por isso que é bom a gente usar o método de Kardec, né? Pesquisar em vários locais para constatarmos a verdade, né? No filme Ghost, para quem se lembra, o mocinho se espanta quando vê aquele espírito na estação, naquelas condições rústicas, chutando a latinha. E ele queria saber como ele fazia aquilo. E a cena. Concentração. Ele se mostrava rústico, mas sabia usar a faculdade como espírito rústico, de tocar a matéria. Ele era inteligente. Muitas casas espíritas, e eu vou abrir um parênteses aqui, principalmente quando lidam com famílias menos abastadas ou carentes materialmente, como uma evangelização familiar, os colocam em um saco e pelas suas condições sociais são excluídos, subjugados, como não providos de inteligência. E chegam a colocar em foco pessoas ou trabalhadores pela sua condição financeira ou bem visivelmente social e por aquilo que materialmente podem oferecer à casa. É por isso que em uma casa espírita, todos que trabalham têm que estar envolvidos em estudos. Trabalho social é uma coisa, é necessário, é bom, resgata débitos, te auxilia em doenças e em dores, mas o estudo pode te garantir a caminhada de luz nas sombras. Agora, por que eles podiam volitar? Porque eram inteligentes. Eram criminosos sim, mas que quando encarnados eram sábios para arquitetar planos para alcançar seus objetivos ambiciosos e egoístas. Exemplo disso agora seria esses empresários frios, que engendram meios de destruir outras empresas, levando à falência, para obtê-las por um valor irrisório, para que possam, de maneira contínua, enriquecer cada vez mais. Mas daquela época, que o livro foi escrito, ali encontravam exemplos de espíritos que na Terra eram grandes comerciantes de pessoas, de escravos, bem-sucedidos, que acumulavam riqueza em proveito próprio, sem nenhum auxílio ao próximo. E esses espíritos, para volitar, eles usavam a concentração, ou as energias magnéticas, ou as leis da fisiologia, e assim levitar, deslocar em voos. E por que eles volitavam a poucos metros do solo? Porque eles eram espíritos providos de inteligência intelectual, mas não eram providos de uma evolução moral. Não carregavam dentro de si amor ou caridade. Em suas mentes não existiam amor ao próximo ou a si, só o amor ao eu. E com certeza, além dos crimes que cometeram contra os outros, deviam carregar muitos outros vícios contra si mesmo. E somando tudo isso, todo esse círculo de energia lhes deixavam pesados, densos, com voos próximos ao solo. Eram inteligentes para saber como fazer, mas não carregavam no íntimo a bondade para alcançar voos leves e altaneiros. E por que volitavam tão próximo a eles? Aqui vem o exemplo da colônia de nosso lar. Os espíritos que volitavam leves altaneiros em nosso lar eram inteligentes e carregavam
a sua evolução, uma certa evolução moral. E os espíritos que não volitavam, mas que carregavam também uma certa evolução moral, não tinham essa faculdade, não sabiam manipular as forças da natureza. Mas essa colônia foi decidido que era acatado, e era acatado, não deveriam volitar perto dos que não podiam. Para não humilhar, havia respeito, havia humildade, sem se envaidecer do conhecimento que tinham. E nos abismos? Havia moral? Havia respeito? Por isso os voos próximos a eles. Eu estou voando e você não. Esses espíritos trevosos desconsideravam André e Calderaro. Não queriam saber da evolução generosa de auxílio que carregavam. Por isso que dizem que é mais fácil lidar com pessoas simples de coração do que com uma pessoa com um certificado lustrado, estampado na parede. Assim, se alienarmos a inteligência com o amor, resultaremos em projetos prodigiosos e não em uma bomba atômica. Vamos lá. Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade de volitar, apesar de circunscritos a baixas regiões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem características de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, a entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número, incapacidade de usar tal vantagem. O fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores acervos de amor, com reduzida inteligência, e convivermos com elas no processo evolutivo comum, do que abrigarmos pessoas sumanamente intelectuais, sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Impera ali a arrogância, né? Neste capítulo da volitação, portanto, é preciso observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os servos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se erguem alto, buscando a primavera. Foi feito o reparo. Perguntei, lembrando-me das imposições terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez de rogado e informou: nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e da manutenção, como ocorre em um hospital de esfera carnal. Inclusive, lá é escola e toda a assistência necessária, mas depende, como já vimos, do momento exato este auxílio e também o método exato. Como vai ver lá no final do capítulo, conversar só não vai adiantar. E depende também da vontade desses espíritos, né? Como vimos André Luiz, no umbral dele, que ele chegou a um ponto de entender. Não chega, agora eu preciso de ajuda. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui nessas assembleias de incompreensão e dor infinitas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram nas realidades da vida. Não queria saber o que realmente é a realidade, né? Queria viver preso no mundo deles. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispirísticas em letargia, em torpor profundo, aguardando-lhes o despertar
Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor, que lhes exalce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeável ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece encapá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E, dessa forma, não é fácil de longo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se, insistindo nos erros a que se habituaram, e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta, pela insistente troca de energias uns com os outros. Passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Aqui ele explica o porquê visitaram antes sanatórios na Terra. Ele já achou o que viu na Terra espantoso. Então, era para que ele, quando visse o sanatório espiritual, não ficasse apavorado. Isso porque ele ainda não desceu, né? Ali na entrada ele já se apavorou. Ali o caso era pior no hospital espiritual, ali no hospício espiritual. Espíritos usavam mal a inteligência, sim. Eram espíritos intelectuais alucinados, sim. Mas que não viviam mentalmente só do que faziam, mas que alinhavam suas energias com outros espíritos, que também contraíram para si próprio pesados débitos, danificando seu próprio perispírito. Não estavam sendo chicoteados por suas vítimas, como já vimos em outros casos. Ainda não, com certeza serão. Ou seja, o dano do perispírito era causado pelas suas próprias ações. Eram espíritos que achavam, devido à sua inteligência, podiam ter mais que Deus. Como está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. A inteligência é rica de méritos para o futuro, sob condições de ser bem empregada. Como já disseram, cair pelo coração, espíritos como Cipriano, com todo amor, pode socorrer. Mas quando a queda é pela própria inteligência, a reencarnação é árdua e pode levar séculos. Vamos voltar à leitura? Antes do pandemônio, do tumulto que observamos, o orientador continuou. O Ébiro, que na mitologia grega era uma região situada abaixo da terra, acima do inferno, era a personificação das trevas e da escuridão. Dá-se para entender aqui que seria o purgatório de outras religiões, né? Só que no entendimento deles, eles vão ficar lá, né? E a gente sabe que não é assim, que existe a oportunidade divina, né? O estalar em eternas chamas de vingança divina é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas manchadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos, que são os gananciosos, e os viciados de todos os tipos se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, quer dizer, grupos, né? Inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances.
prisioneiros de si mesmo, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se no seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam eliminar, esquecer, tirar deles, né? No contrário, eles cultivavam. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas cujas sentenças, revelando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação terrestre, da cruz terrestre. Seria o inverso do que acontece com as nossas prisões, né? Que criminosos 5 anos ficam lá e devolvem piores para a nossa sociedade, né? Ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Quando há suficiente, até esse seio da natureza aqui, é bom a gente frisar, né? Qual seria esse trabalho no seio da natureza, né? Qual seria essa limitação ali que eles teriam que ficar, né? Ali no seio da natureza para só tentar imaginar aí o que podem fazer com a natureza, né? Pode ser que... Quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmo. Destes vastíssimos arsenal de alienação da mente, assombradas de culpa, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico, mais denso, milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se livrem dos débitos e harmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir do caminho reto, muito difícil, porém, é o retorno. E às vezes a gente não consegue entender por que famílias inteiras encarnam em grupo e com uma deficiência visível. Nós temos um caso assim, né? Desde a avó até netos. E em diálogos a gente tenta entender se aquele grupo foi de grupo de espíritos que talvez cometessem crimes e pudessem estar ali. Mas, ao contrário de como muita gente pensa, a gente trabalhando até com criança dessas famílias, a gente percebe a inteligência ali. Às vezes, em casas espíritas, às vezes com 16, 17, 18, são colocados junto com os bebês, ainda, para serem evangelizados. Mas, numa desistência, aí são colocados com adolescentes, mas numa desistência de não conseguirem trabalhar com eles, te entregam. Vê o que você faz, porque eu não consigo e não aprende nada. Você põe na tua sala, você tenta passar ali para eles e você percebe que naquele diálogo, naquela conversa, eles respondem. Não emitem palavras, alguns sons, sorriso ou aceno com a cabeça. E eles estão aprendendo. A gente faz uma ideia de quando se evangeliza grávidas. Você pensa que não, mas o espírito está ali do lado. Eles são ali limitados físico, mas o espírito está ali. O mesmo aconteceu com uma outra menina, que era colocada com os bebês com 10 anos. Vê o que você faz enquanto está ali com você, mas depois manda para cá. E a menina tinha dentro dela a inteligência, ela conseguia entender. Ela ia te responder de acordo com as limitações dela. E você vê naquele grupo pessoas que podiam seguir, trilhar um caminho que talvez na próxima encarnação já está livre daquilo. E você via no grupo alguns que talvez o endereço de volta fosse o mesmo, dos abismos, entendeu? Dá para notar, é uma história assim bem... Enfim, o que eu quero dizer? Qual é o meu papel nisso tudo? É de subjugá-los? É de excluí-los? Eu entendo que de outros estudos estamos em um grupo. Vamos falar de um grupo espírita, em que em algum ponto a gente se encontrou. Se estamos juntos aqui, provavelmente já nos encontramos em outros pontos.
Se eu encontro com essa família durante anos, eu não tenho, talvez, lá de outras, ou só por uma questão social, alguma responsabilidade sobre aquela família? Eu tenho. E eu tenho que cumprir meu papel. Senão, em alguma outra encarnação, eu vou cruzar de novo. Eu não tenho ainda o meu papel da responsabilidade? Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? Eu não posso me excluir, me isentar da responsabilidade. Eu sou uma trabalhadora. Por isso que tem que ter tomar cuidado quando a gente está num trabalho, numa casa, numa religião. Talvez seja mais fácil até contrair mais débito ainda, né? Se não tomar um certo cuidado de consciência. Neste instante, aproximou-se de nós enorme e barulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebrosos agrupamentos de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios, rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Como lá no hospício que eles visitaram, eles continuavam falando daquilo que eles vivenciaram, né? Presos às suas épocas. Num deles atinou com nossa presença. Calderário, muito sereno, conhecendo-me a curiosidade inveterada, informou: estes infelizes permanecem jungidos, quer dizer, unidos uns com os outros, em obediência à afinidade quase perfeita, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiseres, porém, entrar em relação com a história de alguns deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Aproveitando um momento em que lhes diminuíra a rixa, aproximei-me de um infortunado irmão que impressionava pela aparência magra. Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longas investigações. Notei-lhe o motivo que culminara o desvario, assassinar a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para suplicá-la quantas vezes fosse possível. Que tragédia se ocupava ali, naquelas tormentosas reminiscências. Eram espíritos que cometiam crimes e não se arrependiam, fariam de novo. Atônito, ergui os olhos para o assistente. Olha só, às vezes eu imagino que muitas vezes, além do dano perispiritual ali que eles causaram, com o que eles fizeram, alguns espíritos, pela caridade divina, eles vêm com essas limitações justamente para tentar, né, conter novos projetos malignos ali, né? E sem contar, muitas vezes, com a condição social, né? Atônito, ergue os olhos para o assistente e em muda interrogação, mas renteando-se a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o choricida, marido que mata a esposa. Como tem os nomes, né, os sinônimos para pessoas para a esposa que mata o marido, que me prenderam a atenção. Na introdução do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, é mencionado, logo no início, que no livro Libertação foi pedido permissão ao espírito que tirasse uma parte dos originais, pois quem leu achou exagerado demais. Isso está lá no livro. E Chico Xavier recebe uma mensagem dizendo que se os leitores, mais ou menos isso, que se os leitores poderiam se apavorar, que eles podiam retirar. Quem quiser ver na íntegra, está lá no livro. Mais ou menos isso. E o que a gente quer dizer? Que se ali o que ele falou já dava para a gente ter uma ideia, como aqueles dementadores lá do Harry Potter, já era pavoroso, imaginou se eles fossem falar realmente como são, né? E também em trabalhos mediúnicos, às vezes espíritos são questionados da aparência que eles estão se apresentando ali. E às vezes eles dizem que se eu me apresentar com a minha real aparência, você sai correndo. Tá? Mas vamos lá. Calderário, percebendo-me a perplexidade, explicou:
Este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada. Enriquecia, mas ajudar ao próximo, nem pensar. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros, grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longa distância, garantindo êxito absoluto a empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias. Nós muitas vezes ignoramos se tem uma briga numa casa vizinha, não, isso não é problema nosso. Isso é briga entre, tá lá, assistindo a barulheira do marido batendo na esposa. Não tem nada a ver com isso, é problema deles entre marido e mulher. Não sei se ainda é isso hoje, né? Uma ligação ali para, né, uma polícia ali, né? Não, mas tem muitos que encaram dessa forma. Despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmo o mito frio e rígido do ouro, fundindo com eles a mente vigorosa e o mesquinho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá. Se eles eram dessa forma, iam voar de maneira pesada, né? Próximo ao solo. Dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Viviam na ilusão de ainda reaver tudo, né? Conduí-me, quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil, impossível é reajustar no momento apenas com palavras. Tantas mentes em desequilíbrio cruel. Por isso que em muitos casos a necessidade da reencarnação com o corpo físico, demonstrando os danos do perispírito, como eu mencionei, né? E limitando suas ações no sofrimento e muitas vezes em condição social, como no caso da família, né, que eu mencionei, né? Corpo e questão social. E ainda apareciam indivíduos que cercavam ali a família, dizendo que eram padrinhos e se aproveitando da família. Até numa questão da menina, onde foi verificado, conversado com ele, porque ele poderia estar se aproveitando sexualmente da menina. Inclusive, num diálogo com a menina, eu pude ter dela, por gestos e alguns sons, ela de uma certa forma confirmando. E horrível, tá? E até filhas dessa avó, que provavelmente devia pertencer ao mesmo grupo, se aproveitando ali da parte financeira, né, que eles recebiam. É triste. Vamos ver quem sai na trilha para uma reencarnação boa ou... impulsionando para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se estende à frente e dispomos apenas de algumas horas. É por isso que nós temos que nos preocupar, né, com a nossa encarnação agora, com a nossa avareza em acumular e não dividir. Nos preocuparmos mais com a nossa doação, material sim, mas doação de amor também, em todo o trabalho que fizermos. E se estamos então no trabalho social, cuidar de nossas iras, momentos de raiva, que pode levar até um suicídio, ou melhor, um homicídio. Amenizar nossa ambição, que pode chegar à loucura de prejudicar o próximo e a si mesmos,
com excesso de trabalho, no intuito de comprar mais e mais, ou desmatando florestas para enriquecer, matando o vegetal, o animal, pesado débito. Controlando nossos vícios, é doloroso ver o efeito de um vício em um ente querido. Por isso, nos cuidarmos dos nossos próprios vícios, né, corporais. Nós erramos muito e temos que cuidar para o nosso endereço espiritual, para que não sejam os abismos. Bom, aqui nós terminamos o capítulo, mas não a caminhada, que a gente continua no próximo capítulo. Muito obrigada, que a paz esteja com todos nós.